E eu gostaria que colocasse aí João, capítulo 4, verso 19. Talvez você nunca tenha tido um tipo de ministração que nem essa. E por isso que eu estou tremendo tanto. Talvez você vai sair daqui entendendo o que você veio fazer neste lugar. Nós temos algumas coisas que nós precisamos desmistificar da nossa mente. E talvez você conhece essa passagem, né? Essa passagem ela fala sobre a mulher samaritana. Mas nós não vamos falar sobre ela em si, mas sobre a mensagem que Jesus trouxe para as nossas vidas através da vida dela. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre entendendo a adoração. Aí você fala, mas você conhece. Queridos, é algo que talvez você nunca tinha parado para entender o que é adoração. Mas para você entender o que é adoração, primeiramente você precisa entender o que é culto. O que é culto para você, querido? Culto é um lugar onde você se reúne com pessoas para fazer o quê? Para adorar a Deus, né? Só que hoje você vai descobrir algumas coisas, e eu não quero que você entenda errado o que eu vou te falar, mas eu quero que você entenda o que a palavra vai te transmitir. Porque nós temos para nós que o louvor prepara a gente para quê? Para a palavra? Eu pensava assim também. E eu descobri que não. Eu descobri nessa semana que a palavra ela te ensina como chegar à adoração. Mas para que você venha a adorar, você primeiro precisa conhecer a palavra. Então não é a palavra, não é o louvor que te prepara para a adoração, e sim a palavra que te ensina e te prepara para fazer o ponto êxtase do culto. E agora nós vamos começar a entrar aqui. O negócio vai começar a ficar tenso, para mim e para você. Eu gostaria de junto com você aprender um pouquinho sobre isso. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso aí, sobre adoração. E você talvez está tanto tempo na igreja e ainda não tinha visto esta palavra que eu vou ministrar hoje para você dessa forma. E a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é: por que você está aqui? A segunda pergunta que eu quero te fazer: qual é o motivo de nós estarmos aqui? Por que que nós nos reunimos aqui? E de tempo em tempo nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. O que que eu estou fazendo aqui? Eu venho à igreja para poder me reunir com os meus amigos? Eu venho na igreja para poder ouvir uma música agradável? E olha, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é fácil ser líder do ministério de louvor. Porque com o passar do tempo vai criando-se uma dificuldade na vida da liderança do grupo de louvor. E eu e a Flávia, a gente pode falar muito bem disso. E nós temos uma certa dificuldade em selecionarmos os louvores que vão ser cantados, que vão ser entoados a Deus no culto. Porque de vez em quando nós escutamos assim alguns burburinhos. Mas esse de novo?
Ah, mas esse daí já é antigo. Ah, mas esse daí já é velho. Querido, louvor é para quem? Adoração é para quem? E eu vou falar para você, a partir dessa palavra de hoje, Deus tirou um peso de cima de mim, tão grande, que Ele falou assim: filho, adoração, quem tem que se agradar sou eu. Eu tenho que gostar do que está sendo entoado. Eu tenho que me agradar do que está sendo entoado. Eu tenho que sentir o cheiro suave do que está sendo adorado. Não é o povo que tem que falar o que tem que ser adorado, mas sim sou eu que tenho que receber a adoração. E essa não é uma dificuldade somente da nossa igreja, mas de todas as igrejas no Brasil inteiro. Sabe por quê, querido? Que sabe o que acontece nas nossas vidas? Você vem para a igreja e a gente fica numa posição aqui em cima, que é uma posição muito difícil para nós. Porque hoje eu estou aqui ministrando para você e eu consigo ver o rosto de todos vocês, mas quando eu estou sentado ali, adorando ao Senhor com o meu instrumento, eu também consigo ver todos vocês. E a gente daqui de cima, nós conseguimos ver qual é o ambiente de glória que está na igreja. E às vezes a gente está aqui adorando, você está sentindo a presença, tuas pernas estão tremendo, o fogo está queimando dentro de você. E aí você olha para a igreja e tem pessoas que estão assim, ó. E aí eu te pergunto, o que você veio fazer aqui? O que é esse lugar aqui? É o lugar de quê? De adoração, onde nós nos reunimos para adorar a quem? A Deus, engrandecer o nome de Deus, mas a adoração não é da maneira que você está pensando. Você precisa entender uma coisa, nós seres humanos, nós nascemos com um desejo enorme dentro de nós de adoração. Em todo lugar do mundo, até lá na floresta, onde tem um índio lá que anda nu, lá ele adora alguma coisa. É uma coisa que nasceu dentro de nós. Se você for para o lugar mais tecnológico do mundo, lá vai ter uma pessoa que adora alguma coisa. Ela simplesmente está adorando algo. Não está adorando, mas ela adora. Se você pegar desde a criação do mundo até os nossos dias de hoje, os povos adoram alguma coisa. Só que eles não adoram a Deus, mas eles adoram. Eles adoram aquilo que eles não sabem. Eles adoram aquilo que eles não entendem. E a pergunta não é se você é um adorador. A pergunta é quem você está adorando. A pergunta aqui não é se você é um adorador, porque a gente sabe, até os pássaros adoram. Agora a pergunta aqui para você nessa noite é: quem você está adorando? Quem você busca adorar? Eu falei para você ainda está tempo de você ir embora. Eu estou quase indo. Porque adorar, querido, olha, eu fui pesquisar. Adorar é algo, e eu encontrei aqui duas palavrinhas que ela remete, que é a adoração, tanto no grego quanto no hebraico. E deixa eu aqui, só para mim não falar ela errado, que eu anotei aqui, né? E eu não sou muito bom em falar esses nomes assim meio difícil de falar, mas uma é proskineu, que é no grego, e ela no hebraico é shaká. Tem o mesmo significado, e o significado dela é prostrar. Então todas as vezes que você vê na Bíblia, quando alguém, tanto lá no Velho Testamento como no Novo Testamento, que a pessoa está prostrada, ela está adorando. E aí você vai ver, e a mulher chegou diante do Senhor e se prostrou diante dele e lavou os seus pés. O que ela fez? Ela adorou. Ela se achegou diante do Senhor, se prostrou e adorou. Então, meu querido, não tem como você adorar assim, ó.
Você precisa fazer alguma coisa, você precisa se prostrar, você precisa extravasar de alguma maneira para mostrar que você está adorando. E sabe o que aconteceu? Durante algum tempo, tanto em Jerusalém como lá na Judéia, sabe, aqueles homens do tempo passado, eles começaram a fazer uma adoração de uma maneira que não era a maneira que o Senhor queria. Sabe, tanto em Jerusalém como em Samaria virou um ritual. E aqui é onde eu vou estar falando com vocês sobre esse versículo. Eu gostaria que voltássemos pelo menos uns 3 versículos para você poder entender o contexto. Pode voltar mais um? Mais um. Só mais um só dá. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede e que não venha aqui tirá-la. Continua. E disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e venha cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso dissestes com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Continua. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Continua. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, o que o Pai faz? Procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em Olha que interessante. A Bíblia fala que o Pai procura. E eu anotei uma frase aqui que é muito interessante. Os verdadeiros adoradores não são os que buscam a Deus, mas sim são aqueles que o Pai procura. A Bíblia fala assim que achei Davi. Olha que coisa linda. Achei Davi. A Bíblia fala que o Senhor estava com seus olhos sobre a terra e ele achou Davi. E só acha algo quem procura. Será que você hoje foi achado por Deus nesse lugar? Porque ele fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Então, adorador não é aquele que procura a Deus, mas sim aquele que é achado por Deus adorando. Aquele que é encontrado por Deus. A Bíblia fala que Davi foi encontrado, ele estava lá. Sabe aonde ele estava? Ele estava lá cuidando das ovelhas. Ele estava lá salmodiando. Ele estava escrevendo canções de adoração ao Senhor. E o Senhor achou Davi. E ele fala: achei Davi. Vamos lá para Mateus 15:8. Porque a Bíblia está falando que
depois que ele fala sobre isso, você vai começar a entender que lá em Jerusalém, em Samaria, eles estavam fazendo um ritual de adoração. Eles iam para lá, era uma rotina, sabe? Era algo que a pessoa já estava acostumada. Talvez você já está acostumado, talvez, ou já aconteceu conosco, da equipe aqui, de nós estarmos no automático. Sabe, de subirmos aqui, eu já sei como fazer, eu já sei a nota, eu já sei a melodia, eu já sei a harmonia, eu já sei a letra, e você entra no automático, mas não é isso que Deus quer, porque isso ficou lá para trás. Deus quer verdadeiros adoradores que adorem em espírito, porque Ele é espírito. Ele não quer uma coisa mecânica, Ele não quer algo que você faça, que simplesmente quando nós estamos adorando aqui, Ele fala assim, levante sua mão, e você fala assim, ai de novo, vou levantar minha mão. Ai, de novo aquele louvor que vai mandar eu ir para a direita, que vai mandar eu ir para a esquerda, ai meu Deus. Isso é adoração mecânica, isso é algo que Deus, Ele não ama, porque olha o que fala lá em Mateus 15:8, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que acontece? Você às vezes está aqui, você está levantando a sua mão e você está pensando, amanhã eu tenho que pagar a conta de luz. Você está aqui, amanhã eu tenho que pagar a parcela do carro. E aí você levanta a sua outra mão, amanhã eu não estou muito afim de trabalhar. E o pai está aqui andando e procurando um adorador. O pai está andando e ele está procurando um adorador, mas aquele que deveria estar adorando, ele está pensando no Big Brother, ele está pensando na novela, ele está pensando na série, ele está pensando em tudo menos no adorador, no pai. E ele está aqui procurando. Temos que ter muito cuidado com a adoração, sabe, porque a Bíblia fala que esse povo falava bonito. Se você for ver o contexto, eles tinham boas palavras, sabe, mas o coração deles estava longe de Deus. Era um povo inteligente, sabe, mas o coração deles estava morto. Não tinha verdade, não tinha sinceridade no coração. Era uma adoração da boca para fora. Temos que ter cuidado, porque a adoração, ela também não é só interior. A adoração, ela é interior e exterior. Eu não posso chegar diante de Deus e falar assim, eu estou aqui no meu coração prostrado adorando. Eu estou aqui pulando de alegria no meu coração. Sabe, querido, você não pode chegar para uma pessoa que está aniversariando e falar assim, aqui dentro do meu coração eu estou cantando parabéns com a minha maior força. Vai adiantar? Vai adiantar? O que a pessoa que está recebendo ali, cantando aquela musiquinha dos parabéns, ela quer ouvir a pessoa falando? Se ela chegar diante de você, cara, eu cantei aqui dentro do meu coração, foi a melhor vez na minha vida que eu cantei os parabéns para você. Ela vai olhar para você e vai falar assim, eu não vi nada. Mas a adoração também não pode só ser exterior. Ela anda junto. As duas andam junto. E olha aqui em Mateus 4 e 8 e 9. Vamos lá, Mateus 4 e 8 e 9. E eu vou mostrar aqui algo para você. O diabo, ele mostra para nós, nessa tentação, o diabo mostra para nós a maneira correta de se adorar. Meu Deus, pastor, o que é isso? Sabe por quê? Porque ele era o líder da adoração no céu, e ele sabe como que é a adoração no céu. Então você vai entender um pouquinho do que é a adoração no céu, e você precisa entender que você precisa trazer o que é no céu para a terra. Vamos lá. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. 9.
e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado. Ou seja, ele sabe como que é a adoração no céu. Ele fala assim, ele não fala para Jesus assim, ó: se você adorar a mim no seu coração, eu te dou todos os reinos da terra. Não, ele fala assim, ó: se você adorar-me no seu interior e no seu exterior, prostrado diante de mim, eu te darei todos os reinos da terra. Então a adoração precisa de ter um ato. Sabe, é como na palavra que eu falei para vocês lá, é proskuneo. Você precisa se prostrar diante de Deus para adorar. Cara, o diabo disse isso para Jesus. Ele fala assim: mas pastor, mas aonde está falando, né, isso aí? Vamos lá para Apocalipse 10. Coloca na NTLH para mim. Apocalipse 4 e 10. Você vai entender como que é a adoração no céu. E os 24 anciãos prostravam-se diante. O que que eles faziam? Prostravam-se diante do que está assentado sobre o trono, e eu adorava o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante dele. Então eles chegavam diante. Olha como é que eles chegavam diante, está ali, eu esqueci o nome da irmã, misericórdia, Vivian. Olha como é que é a adoração no céu. A Bíblia fala que os 24 anciãos, eles chegavam diante de Deus, se prostravam e jogavam suas coroas. Apocalipse 7 e 4. Você vai entender mais um pouquinho. Você vai entender o que é adoração. Como que você tem que se portar para adorar. 7 e 11. Apocalipse 7 e 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões, e os 4 animais se prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e o adoraram a Deus. Eles chegam diante de Deus e eles colocam o seu rosto sobre a face da terra, sabe, do lugar celestial, e o adoram. Eu não posso estar num lugar onde eu conheço o Deus Todo-Poderoso e eu não fazer nada diante dele, mostrando que eu estou adorando a ele. Querido, olha como que é a adoração no céu. E eu vou falar uma coisa para você muito séria. Sabe o que muitas vezes acontece? É difícil falar um negócio desse, mas depois você fala com o Espírito Santo de Deus, não fale comigo. Mas sabe o que acontece nas nossas igrejas? Tem pessoas que elas falam assim: pelo menos eu cheguei até a hora da palavra, pelo menos eu não vou perder a palavra. Querido, você perdeu o culto, porque isso que está sendo feito agora, a palavra, ela é uma preparação para adoração, para você elevar o nome do Senhor. E aí você fala assim, você chega a dar prioridade para um monte de coisa e fala assim: mas se eu chegar lá na hora da palavra, tá bom. Se eu chegar lá, tiver no final da palavra, tá bom. Mas na nossa igreja, não estou falando que a palavra não é importante, não. A palavra é importante porque ela te leva ao conhecimento. Mas o que faz o êxtase do culto é a adoração a Deus, porque toda a glória, toda a honra, todo louvor seja dado a Ele. A palavra, querida, é o que te leva a entender a adoração.
E outra coisa que eu falo para você, se você não gosta de música, se você não gosta de louvor, meus pêsames para você, porque você está indo para o lugar errado. Porque a palavra de Deus não fala que os anjos estão lá assim, ó, sentados, e Deus está no trono e Ele está falando a palavra, e eles estão assim, nossa, que teologia da hora que Deus está falando, meu Deus, olha isso. Não, sabe o que a palavra fala? Que os anjos de Deus e os 24 anciãos estão lá assim, ó, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a glória, toda a honra, toda a majestade seja dada a Ele, todo louvor, todo resplendor, toda a glória, é louvor, querido, no céu, é louvor. Se você não gosta, se você não dá valor para isso, você está indo para o céu errado, porque lá é o lugar de adoração, é lugar de louvor. Isso tem trazido um peso para as nossas vidas. Porque quando você entende, querido, a palavra é importante muito, muito. Nossa igreja, eu dou glória a Deus, porque é palavra o tempo inteiro. Nós temos escola de teologia, nós temos discipulado, nós temos escola de discípulos, nós temos as células. Meu querido, é palavra, 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 palavra. Mas de que adianta a palavra, palavra, palavra? Você não está entendendo a palavra. Se você chega num lugar desse, você parece uma múmia diante do Senhor. É muito difícil ministrar algo dessa maneira. O Espírito Santo me quebrou nesses dias. Porque eu me enquadro nisso também, querido. Não é pensando, pastor, não, eu estou enquadrado nisso também. Quando você começa a entender, a gente está fazendo uma escola de teologia que tem sido bênção nas nossas vidas, mas cada dia mais a gente entende que nós somos tão, eu não sei nem a palavra para poder falar o que nós somos. A gente começa a descobrir quão miserável nós somos, o quanto nós não valorizamos o Deus que nós servimos, o quanto nós não entendemos. Estamos todo dia ouvindo a palavra, mas parece que ele não entende o que está sendo falado. Misericórdia. Meu Deus, meu Deus. Difícil, meu Deus do céu. E olha, eu vou falar para você. A primeira vez que você ouviu a palavra adoração na Bíblia foi lá em Gênesis 22:5. Coloca para mim. Você vai entender o que é adoração, querido. Vai segurando. E disse Abraão ao seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo de adorar, tornaremos a vós. O que Abraão estava indo fazer? O que Abraão estava indo fazer? Adorar? Ele estava indo matar Isaac, querido. Ele estava indo sacrificar. Sabe o que é adoração, querido? É sacrifício. A Bíblia fala que ele fala para o moço: eu estou indo ali adorar. Adoração é sacrifício, querido. Aí você fica imaginando, aí a gente muitas vezes fala e está sendo filmado, né? Tá, né? Então para você que está em casa aí você chega e fala assim, ó: nossa, eu estou assistindo o culto. Não se assiste culto. Você vem ao lugar para cultuar junto. Assistir, agora vamos imaginar o que é assistir. Se nós fôssemos lá, voltar lá no Velho Testamento, e aí alguém chegasse e falasse assim: nossa, eu assisti um culto 10. Sabe como que seria isso? A pessoa estaria em pé assim, e aí o sacerdote estaria pegando o cordeiro assim, matando o cordeiro. Ele estaria assistindo. Isso é assistir, você está vendo o que está acontecendo. Ele você vai falar assim: nossa, e no primeiro corte o cordeiro morreu. Isso seria assistir. Sabe qual a diferença de assistir e participar? Você não tem que assistir, você tem que participar.
E a adoração aparece lá no Velho Testamento como sacrifício, querido. E aí a gente vem vendo, vai vendo, e com o passar do tempo você vai olhando e de repente você olha assim e vê. E João caiu prostrado diante do Senhor quando viu, né, a visão. E Paulo indo no caminho de Damasco e de repente Jesus apareceu para ele e ele caiu prostrado diante do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque quando a presença do Senhor chega diante de você, você não consegue ficar em pé, você não consegue ficar parado, você não consegue, você tem que se prostrar diante dele. E eu tive uma experiência, querido, há uns 2 ou 3 encontros atrás, se eu não me engano. Pastor Alex, pastor Aline vai se recordar, pastor Ricardo, minha esposa também. Sábado à noite a gente estava num manto de glória. E naquele dia eu decidi, eu vou adorar e não quero nem saber o que está acontecendo do meu lado. E eu me joguei mesmo, dancei, imagina o pastor Fábio dançando, pulei, gritei e corri, cara, eu me joguei mesmo sem me preocupar com o que estava acontecendo em volta de mim. De repente, queridos, faltou força nas pernas, faltou respiração, eu não conseguia respirar. E começou a me faltar ar. E eu queria ver a porta de saída, porque eu queria sair para respirar, porque eu achei que era porque lá dentro dava muito calor. E eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Mas se eu morrer aqui, que maravilha, porque eu estou sentindo algo tão forte dentro de mim que eu não estou conseguindo ficar em pé. Misericórdia, mas que misericórdia boa. Vamos, me leva que eu estou pronto, né? E aí começaram a me abanar, tá tudo bem, pastor, tá tudo bem. Eu sei lá se tá tudo bem, eu não tô vendo mais nada, eu não tô sentindo mais nada. E colocaram um negócio para medir a pressão, e a pressão tava normal, e eu tava sem fôlego, e a pastora Aline abanando, e o outro fazendo assim com a mão. Meu querido, a presença de Deus me tomou de uma forma que eu entendi aquela passagem que tem lá em Daniel, que Daniel fala que quando ele vê, ele não aguenta, as forças dele saem do corpo dele, e ele cai como morto. Ah, querido, sabe o que eu quero que aconteça nesse lugar? Todos os dias, no momento da adoração, depois que você entender essa palavra, que você caia como morto diante do Senhor adorando. Que você possa sentir essa presença tão forte dentro de você que você não consiga ficar de pé, como o louvor que nós cantamos aqui. Que Deus derrame a glória dele dentro desse lugar, que nós não consigamos ficar em pé, que o nosso corpo fuja de nós, porque nós somos insignificantes diante da presença de Deus. Eu preciso em todos os momentos da minha vida chamar essa presença para dentro de mim. E o Pai diz que Ele procura os verdadeiros adoradores. E Ele está aí rodeando, procurando. Será que Ele encontrou nesse lugar? Querido, se Ele não encontrou ainda, mas a partir de hoje Ele vai encontrar. E eu estava ouvindo ali um podcast de um pastor. Eu até marquei assim, eu escrevi do jeito que ficou mais fácil para me falar. O nome dele é Bill Johnson. Alguém já ouviu falar dele? Da igreja Bethel? O pessoal fala que ele é malucão na adoração. Ele é tipo, que nem eu fiz no encontro com Deus lá. Doidei. E de vez em quando bate umas vontades dessa de fazer aqui. E qualquer dia desses, se você vê eu largar o teclado e sair correndo no meio da igreja, não se assustar não. Eu sempre falo isso, que dá vontade. Tem hora que dá vontade. O Anderson, às vezes eu vejo que ele se segura. Mas tem hora que a gente está ali na adoração tão forte, que dá uma vontade de você sair correndo daqui, pular e ir até lá ao fundo, e depois voltar para cá de novo. É um negócio, é doido, irmão, é doido. Sabe? E aí ele estava falando que ele foi num congresso, e aí ele sentou na segunda fileira, né? E aí começou um momento de adoração, e ele estava lá adorando, e de repente ele olhou, tinha uma irmãzinha na frente, e essa irmãzinha, ela pulava, ela abria os braços, ela se abraçava, ela gritava,
sentava, ela se ajoelhava, e ela se jogava no chão, e ela levantava, e ela andava, e ela pulava. E aí ele, que é tão extravagante na adoração, olhou aquilo e falou assim: meu Deus, mas é necessário tudo isso? Parece que está querendo se aparecer essa mulher. E aí chegou a missionária do lado dele, a Ray Baker, se eu não me engano, que acho que é esse o nome dela, Riley Baker. E aí chegou do lado dele assim, aí colocou a mão no ombro dele assim e falou assim: é tão lindo a gente ver uma pessoa que foi liberta de 30 anos de prostituição adorando. Ai, meu Deus. Querido, quando você entende o motivo pelo qual o Senhor te libertou, do que Ele te libertou, do que você era, da podridão que você era, e hoje Ele te escolheu, Ele te achou, Ele procurou em toda a terra, e aí Ele achou a pastora Fabiana, Ele procurou em toda a terra, achou o pastor Alex, achou a pastora Mari, achou a pastora Cris, o pastor Ricardo, achou o Anderson. Querido, quando você entende isso, quem está do seu lado pouco importa quem é, quem está na sua frente pouco importa o que é. Você quer mesmo é mostrar para o mundo que hoje você foi liberto daquela vida podre que você vivia, que você foi liberto daquele estado ruim que você vivia, aquele drogado que vendia as coisas para poder comprar droga, você não é mais, aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Querido, quando você entende isso, que o Senhor te libertou, meu querido, você não está nem preocupado com quem está do seu lado, você quer pular mesmo e se alegrar e sabe, e extravasar mesmo. Agora, se você não entende, aí eu não posso fazer nada. Eu entendo o que Deus fez comigo. Querido, eu quase morri por 3 vezes. Quando eu saí da igreja, fui para o mundo. E é por isso que hoje, por tantas as coisas que eu já passei, e eu falo que eu sou muito parecido com Davi, porque em um momento da minha vida eu fiz que nem Davi. Era para mim estar na guerra, lutando, e eu fiquei na sacada observando o que estava acontecendo. E aí deu ruim. Que nem o bispo falou, era o momento de estar tocando a harpa para si próprio e não tocou. Então por isso eu entendi que, querido, quando Deus te liberta, quando Deus procura e acha, quando Ele encontra uma pessoa segundo o coração dEle, você tem que estar sempre na guerra. A sua guerra vai ser constante. Você não pode baixar a guarda. Então muitas vezes você olha assim, e eu e o pastor Ricardo, a gente conversa muito e a gente fala assim: o dia que as pessoas entenderem o motivo pelo qual a gente tanto fica na igreja, eles vão fazer a mesma coisa que nós. Nossa, pastor, por que o senhor quer estar em tudo na igreja, querido? Porque é aqui que eu me sinto muito bem. Nesse lugar eu não tenho tempo para ficar parado na sacada observando o que está acontecendo. Quando eu entendi isso, querido, eu tive até que dar uma freada, né? Porque senão eu também não dou espaço para a família, aí eu não saio com a mulher, aí a mulher fica brava, né? E a baixinha ali, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é perfeita, mas ela é brava. Ela é brava. Mas eu aprendi a amá-la do jeito que ela é, porque ela me ajudou a ser o homem que eu sou hoje. Se hoje eu estou ministrando aqui para vocês, não é por mim, é por ela, que ela fez com que eu subisse de volta nesse lugar. E a Bíblia fala que quem encontrou uma mulher encontrou um tesouro, e eu achei o meu tesouro. Oh, aleluia, obrigado, Jesus, por esse tesouro, querido. Então, e aí tem um outro episódio que eu estava ouvindo, e aí esse mesmo pastor, ele foi para um lugar da Europa, eu não me recordo o nome do país, mas o país era muito frio, muito frio, estava nevando, e ele andando por aquele lugar, e ele olhou assim, ele viu uma estufa grande, e aí ele foi lá e entrou naquela estufa.
E o lado de fora estava mais ou menos uns 10 centímetros de neve. E aí quando ele entrou dentro daquela estufa, lá dentro tinha rosas lindas e maravilhosas, flores lindas e belas, que brotaram e nasceram dentro daquela estufa. E aí tinha uma noiva lá e estava tirando foto, e ele olhou e falou assim: mas como é que pode? Ela está de vestido de noiva aqui dentro, tirando foto, aquelas flores belas e bonitas, e lá fora 10 centímetros de neve, o frio que ninguém aguenta, não nasce nada nesse frio. E aí ele ficou olhando aquilo ali, e aí ele pegou e entendeu. Ele falou assim: sabe por quê? Porque ali foi criado um ambiente para que nascesse aquelas plantas, para que nascesse aquelas flores, e foi criado um ambiente para que você pudesse entrar dentro daquele ambiente e colocasse uma roupa normal, uma roupa sem ser aquelas roupas monstruosas de frio. E aí o Espírito Santo falou ao coração dele e falou assim: sabe o que eu quero com o meu povo? Que o meu povo crie uma atmosfera onde eles estão, para que possa nascer a minha presença naquele lugar. Querido, não importa se em volta desse templo, ali na esquina tem prostituição, não importa se na lateral tem uma biqueira, não importa se do outro lado tem pessoas más, mas o que importa é que aqui dentro tem um ambiente onde que faz as pessoas mudar de vida. É o lugar, é o ambiente que faz com que as pessoas mudem de vida. Então o que o Senhor quer é que você traga o céu para este lugar, e que esse lugar seja tomado pelo ambiente de glória de Deus. Será que você consegue hoje atrair a presença de Deus para esse lugar? Ouça algo de muita importância, querida. Você precisa criar aqui neste lugar uma estufa de Deus. Para que a temperatura do Espírito Santo nesse lugar seja adequada, para que a presença dele seja real. Meu querido, não importa se lá fora está frio, lá dentro daquela estufa as flores cresciam e elas nasciam. É o ambiente que faz a diferença. Então você precisa criar uma atmosfera diferente nesse lugar. Você precisa criar um ambiente deste lugar. E aí agora já estou finalizando, e isso é bem interessante, que quando a gente fala que eu estou finalizando, né? Aí você ganha pelo menos mais uma meia hora, né? Ai, Jesus, a gente vai aprendendo. E eu já estou mesmo, realmente estou finalizando. Eu não vou falar nada além daquilo que o Espírito Santo me manda falar. E agora eu te pergunto: como eu sei, pastor, que eu sou um verdadeiro adorador? E aí vem a pergunta mais difícil. E eu já estou começando a ficar sem voz. Sabe como é que você sabe que você é um verdadeiro adorador, que você está se tornando um verdadeiro adorador? Quando você se torna um marido melhor, quando você se torna uma esposa melhor, quando você começa a se tornar um filho mais obediente, quando você começa a se tornar uma esposa submissa ao seu marido, quando esse marido começa a tratar a esposa como o Senhor trata a sua igreja, quando você se torna um pastor melhor, quando você começa a se tornar um líder melhor, sabe o que começa a acontecer? Você começa a cada vez mais se parecer com o Senhor. E quanto mais você parece com o Senhor, mais adorador você se torna. A adoração tem que trazer uma mudança na tua vida. E agora eu quero conjecturar aqui algo com você. Se eu chegar ali, hoje não, hoje ele vai fazer 15 anos, é uma bênção de Deus ali, meu filho, estou tão feliz. Vocês não sabem como eu estou feliz, ele ali, naquela mídia ali, ele deve estar puxando o zoom e voltando com o zoom e tal, e tentando me acompanhar, e eu estou radiante. Depois eu vou assistir a live só para ver isso aí, e se eu chegasse, como já aconteceu quando ele era bem novinho, e aí eu chegasse assim para ele assim, e falasse assim: filho, você já tomou banho? Aí ele ia chegar e falar assim:
Sim, pai, eu peguei o sabonete e eu passei aqui, ó, e eu passei aqui, e eu passei aqui, e joguei água e eu tomei banho. Querido, o que diz que ele tomou banho? É a forma com que ele pegou o sabonete? É a forma com que ele passou? É a marca do chuveiro? É o pH da água? O que prova que ele tomou banho? Hein? Ele tem que sair de lá limpo. Querido, quando você começa a se tornar um verdadeiro adorador, você começa a ficar limpo. Você começa a ficar limpo. O que prova que você tomou banho não é o sabonete cheiroso não, querido. Porque você pode passar o sabonete e sair de lá super cheiroso, mas você não está limpo. Você simplesmente passou o sabonete, entrou na água, não se esfregou e está tudo beleza. E aí quando você olha, seu pé está preto. Aí, e nós que somos pintores, e agora vai essa para os pintores, né? Muitas vezes você acha que ele não tomou banho. Não, querido, é que às vezes a gente cai tinta em lugares que a gente não vê. Não é não, meu querido? Sabe como é que é, né? Né, Alex Bispo, o pastor Edilson, e às vezes você está lá e aí você olha até uma pontinha de tinta bem aqui no cotovelo. E você esfregou e ficou lá ainda. Mas ele tomou banho direito. Só ficou lá que na verdade é o cartão de visita dele, para lhe mostrar que ele é pintor. Mas o que prova, querido, que você tomou banho, é você sair do banho limpo. E sabe o que prova que você é um verdadeiro adorador? É que quanto mais limpo você estiver, mais adorador verdadeiro você se torna. E se eu chegasse, né, para ele agora, de uma forma diferente, vamos continuar conjecturando, e eu chegasse para ele assim, fala assim: filho, você comeu? E aí ele fala assim: é, pai, eu peguei o garfo assim, a faca, e eu cortei a carne assim e tal, e eu comi tal. Mas o que prova que ele comeu? É se ele estiver satisfeito, está saciado. Ele falar não prova, ele tem que mostrar: ó, pai, estou saciado. Você tem sede de Deus? Qual é o quanto que você está comendo de Deus? Qual é o quanto da tua sede por Deus? Querido, para você poder ser um verdadeiro adorador, você precisa se aprofundar nisso aqui, ó. Você precisa conhecer. Você não adora quem você não conhece. Você precisa conhecer. Se você não conhece a Deus, você não vai adorar a Deus. E como se conhece a Deus? É se aprofundando. E sabe como que se começa a conhecer Deus? Ah, eu vou conhecer Deus pelo Novo Testamento? Vai, sim. Mas sabe aonde você começa a se aprofundar em o conhecimento de Deus? Olha o que Jesus fala. Jesus fala assim, ó, em João 4, lá ainda com a mulher samaritana. Olha como tem as profundezas de Deus dentro desse daqui. E ele fala assim para ela assim, deixa eu ver aqui se é no versículo 11, deixa eu ver, 11 ou é o 12, deixa eu ver. Coloca no 9 para mim, 9, vamos a partir do 9 para vocês entenderem. Ele fala, é isso mesmo, no 9. A partir do 9 ele fala, né? Ele vai falando aqui sobre que, como sendo judeus, né? Tu fala comigo, vem beber água, toda aquela conversa dela com Jesus, que era estranho, né? Para um judeu tá falando com uma mulher samaritana, porque os judeus tinham um ódio muito grande dos samaritanos. Mas, meu Deus, mas por que ele tinha ódio dos samaritanos? Irmãos, eles tinham ódio dos samaritanos porque o samaritano era um povo que adorava a deuses e incluía no meio da adoração dele Deus junto. E aquilo ali era terrível para eles. Então ela já achou estranho dele estar falando com ele. Mas Jesus vai mostrar como é que funciona. Coloca no 9. Jesus respondeu e disse-lhe: tu conhecereis o dom de Deus, e quem eu sou, né? E diz-me dá água para beber, pedirás
e ele te dará a água da vida. No 11. Deixa eu chegar aqui no ponto chave. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu nem tens com que tirar a água do poço, e é fundo. Aonde, pois, tem águas da vida? 12. Tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e venha cá. Continua. E aí ele vai falar. Respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido. Continue. Porque se tivesse 5 maridos e o que você tem agora não é seu marido, dissestes isso com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. E aqui ela começa a entender. Ela começa a entender. Opa, chegou esse homem aí, que até então ela não sabia que era Jesus. Chegou esse homem aqui conversando comigo. Não é costume de um judeu conversar. Não é costume de um homem conversar com uma mulher a sós. Já começa por ali. E aí, mais além disso, um judeu conversando com a samaritana. Então aí a mulher já chega, meio que dando uma tiradinha assim, de leve. Jesus, então és tu mais poderoso que nosso pai Jacó, quem construiu esse poço e tal, E aí Jesus começa a dissertar com ela e começa a falar um pouquinho da palavra de quem ele era para ela. E aí ela fala: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais, olha, agora que começa, olha o que o Senhor fala para ela: vós adorais o que não sabeis. Ou seja, ela estava adorando algo que ela não sabia como adorar, o porquê adorar, como adorar, aonde adorar. Aí Jesus fala, olha o que Jesus fala: nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem. Você conhece algum judeu que não conhece a Torá? Você conhece algum judeu que não conhece a palavra? Se você for pesquisar, e o pastor Alex, que tem um conhecimento até muito mais que eu, que ele vai lá em São Paulo e encontra, tem alguns judeus, e algumas pessoas da região do Oriente Médio, e o ensinamento disso aqui, da palavra, já começa com a criança bem pequenininha. E sabe o que é ensinado para eles? É o Novo Testamento? É? Não. Então, você quer conhecer Jesus? Aí você fala assim: não, eu vou começar a conhecer Jesus, eu vou conhecer Deus, eu vou começar a ler o Novo Testamento primeiro, porque é mais fácil. Nós temos o hábito de querer tudo que é mais fácil. Mas sabe como se conhece Deus? Você tem que conhecer Deus a partir de lá do primeiro livro da Bíblia, de Gênesis. Você vai começar a conhecer Deus a partir dali. O Deus que criou o mundo, o Deus que é o pai de Isaac, de Jacó, de Abraão, o Deus de Davi, o Deus de Saul, o Deus de querido, e vai de Noé. E sabe, desde lá do começo da Bíblia, você vai querer conhecer Deus, se aprofunda na palavra. Mas como é que quer conhecer Deus de verdade? Começa lá no Velho Testamento. Ah, pastor, mas é muito chato. É muito chato mesmo. Mas é lá que você vai conhecer Deus. Sabe? Quando você entender todo o Velho Testamento, quando você abrir o novo, você já vai conseguir ver em Jesus o verdadeiro Deus. Por quê? Porque eles falam assim: porque a salvação vem dos judeus e nós adoramos o que sabemos.
Sabe o que acontece? Tem uma passagem muito interessante que fala assim, que quando Jesus começou a procurar os 12, e aí fala que Jesus está caminhando, e aí de repente Jesus chega assim e chama Pedro, e aí ele chama Tiago e chama João, e a Bíblia fala que imediatamente eles largaram o que estava fazendo e seguiram ao Senhor. Querido, sabe o que é você chegar e falar assim, me segue, e você virar para o seu patrão e falar assim, ó, estou pedindo minha demissão porque eu vou seguir aquele homem ali, ó. Sabe quem faz isso? Sabe, pastor Wagner? Só quem conhece quem é o verdadeiro Deus. A Bíblia fala que eles largaram o barco com peixe, com tudo, e seguiram. Sabe por quê? Porque lá no início deles, eles já estavam esperando, porque eles conheciam a promessa que disse que um dia irá nascer, ele virá ao mundo para salvar o mundo, é o Cordeiro vivo. Então eles já sabiam, e no momento que Jesus falou com ele, falou, opa, esse é o homem que nós estávamos esperando. Não tenho dúvida, esse eu conheço. Esse eu vou seguir e adorar. Só segue deixando tudo para trás quem conhece. Só adora quem conhece. Só faz quem conhece. Querido, eu vou chamar a equipe de louvor novamente. Pode subir a equipe de louvor. E eu acho que agora você já entendeu. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Querido, o resultado da sua adoração tem que trazer mudança. O resultado da tua adoração tem que trazer transformação de vida. Querido, a adoração não é simplesmente você ficar como um robozinho, paradinho, quietinho. Querido, eu acho que você já conseguiu compreender um pouquinho o que é adoração. Talvez hoje você falou, nossa, hoje eu consegui adorar a Deus de uma forma diferente. Mas o que eu quero com essa ministração de hoje, que não foi fácil para mim, é que você se torne um adorador de excelência. Eu quero que você se torne uma pessoa que, quando o Senhor estiver nesses corredores procurando, Ele possa falar, achei um adorador. Encontrei lá na Ibefave Praia Grande um adorador verdadeiro. Querido, a adoração, ela traz cura. A adoração traz cura de alma, traz cura de espírito. A adoração traz cura física. E a gente estávamos no ensaio ontem, e nós estávamos comentando sobre um louvor que vou dar um spoiler para vocês, nós vamos estar cantando no domingo, que é Senhor e Rei. E olha, e tem uma outra coisa que eu estou lutando aqui para não falar, mas não vai ter jeito. Se eu não falar, depois vai ser ruim para mim. O Espírito Santo vai me pegar em casa e eu não vou conseguir dormir. Mas sabe o que tem acontecido no nosso país hoje? Estão deturpando a adoração verdadeira nas igrejas. E como isso vai ficar gravado, talvez até um artista desses aí que nós temos por aí, ele vai ouvir isso aqui, ele vai me cancelar. Que agora a moda é cancelar, né? Como eu não sou famoso, não vai me fazer nada, não vai ter diferença nenhuma, né? Mas sabe o que está acontecendo? Nós paramos de cantarmos e de adorarmos sobre quem nós temos que adorar.
E sabe o que nós começamos a fazer? Nós começamos e eu estou falando nós, porque é nós igreja, e nós cantamos, estou falando que você não tem que cantar não. Irmão, tem alguns tipos de louvor que é muito bom para você ouvir em casa, que é muito bom para você ouvir no seu carro, que é muito bom para você, né, num passeio você está ouvindo. Porque tem alguns tipos de louvor, irmão, que eu fico imaginando que talvez Deus olhe assim, Ele, sabe, faz umas caras assim, não, isso não é para mim. Que a pessoa, sabe, a pessoa passa por um momento triste na vida dela, e aí ela faz uma música daquilo, e aí ela fala que aquilo é uma adoração para Deus. Gente, desculpa, mas não é. Desculpa, irmãos, não é. Sabe, eu podia aqui muito bem pegar a minha história de vida, no que aconteceu comigo, e escrever uma canção com uma letra muito bonita, muito bem elaborada, com um instrumental muito bem elaborado e tal, e chegar e lançar e falar assim, ó, minha música de adoração a Deus. Irmão, não é. Sabe o que é isso? Isso aí é eu querendo falar para você as minhas milindragens, sabe, as coisas que aconteceram comigo, as tristezas que eu passei na minha vida, sabe, é eu querendo falar para você através de canção o que aconteceu comigo. Isso não é adoração a Deus. E o que mais nós temos hoje no meio gospel é esse tipo de canção. É canção, não é adoração. Adoração é engrandecimento do nome de Deus, é falar que Ele é santo, é falar que diante da sua presença eu não sou nada, eu não consigo me manter de pé, eu não consigo, sabe, Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, sabe, é adoração, é eu colocar todas as coisas diante dEle para engrandecer o nome dEle. Agora eu ficar falando um monte de historinha da minha vida em versos de canção e falar que isso é adoração para Deus, desculpa gente, mas não é. Sabe, com o passar do tempo vai virando moda algumas coisas e vai introduzido no nosso meio. E sabe o que acontece? Eu vou te falar uma coisa muito séria, mas é muito séria mesmo. O diabo também faz canção. E ele coloca o nome de Deus também, sabia? Pastor, que heresia faz? Ele não coloca Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso, mas ele coloca Deus, porque Deus tem vários deuses. O que te garante que ele está falando do Senhor dos Exércitos, do Deus verdadeiro? Ele pode estar falando dele mesmo. Isso está introduzido no nosso meio. E aí sabe o que acontece? Você canta, você chora. Sabe por que você chora, querido? Porque a situação é parecida com o que você está passando no momento. Aí você fala, nossa, essa música se identificou comigo. Lógico, querido, você está passando um momento de apuro. Talvez você esteja passando uma situação a qual eu estava passando algum tempo atrás, quase perdendo o meu veículo. Você está agoniado. Aí eu vou fazer uma canção disso. Aí quando eu não perco, sabe o que eu faço? Aí eu falo assim, agora eu vou fazer uma canção porque eu não perdi. Eu estou adorando a Deus? Não, querido, todo louvor e toda glória seja dada a Ele. E sabe o que acontece? Você se emociona porque a música tem esse poder. Querido, eu vou falar uma coisa para você. Se eu pegar ali e colocar no som uma música de 10 anos atrás, de quando você conheceu sua esposa, que ela marcou, não pode ser nem música do mundo, você vai lembrar exatamente como foi o momento que você encontrou com ela. Porque a música tem esse poder de emocionar. Agora, querido, para de ser um emocionado. Nós estamos falando aqui sobre adoração ao Rei, ao Pai. Isso aqui nos mostra como adorar. A Bíblia fala que ficou os músicos Asaf, e os filhos de Asaf, eles ficaram 50 anos. Se eu não me engano, se o pastor Alex, se eu estiver errado, me corrija. O pastor Edilson, a pastora Cris, que é a nossa professora, os nossos pastores, mas se eu não me engano, foram 50 anos ensaiando uma única música para tocar na inauguração do templo. Querido, você sabe o que é 50 anos ensaiando uma música? A gente vem para o ensaio, a gente fica 2 horas em uma, a gente já fica agoniado. Agora você imagina 50 anos a mesma música. Agora você imagina, queridos, talvez isso não vai acontecer aqui conosco. Nós vamos começar, compromisso nosso, eu e a Flávia, que a gente que
que vai fazendo alguma seleção de louvor, nós vamos ter bastante cuidado em escolher alguns louvores. Talvez vai ter louvor aí que está disparado que você não vai ouvir nós cantar, não. Desculpa, querido. Você vai falar assim: ai, pastor, por que você não canta aquele louvor? Mas, querido, eu quero adorar a Deus. Talvez algumas músicas vai sumir da playlist da IBFAV. Sabe o que aconteceu? A gente tem alguns cantores que cantavam canções que adoravam a Deus, que eles ficaram perdidos na história. Asaf Borba, né? Aquele que canta, como é que é o nome dele? Ademar de Campos. Sabe aqueles louvores que era aqueles louvores congregacional? Sabe, em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, para te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, o meu prazer é te louvar, meu prazer é te adorar. Sabe esses louvores, quando você canta, tem gente que fala assim: mas querido, como que você pode virar o rosto com adoração a Deus, engrandecer o nome de Deus? Sabe o que você quer? A minha vitória tem sabor de mel? Ai, porque eu estava triste, mas hoje eu estou alegre, e hoje eu não tinha, mas agora eu tenho, e eu estou provando para você que é Deus na minha vida. Ah, querido, fala a verdade. Você está querendo esfregar na cara do irmão, que quando o irmão tinha um carro e você não tinha, aí agora ele está sem carro e você está com um carro, e você vai pisar em cima dele. Nada que você tem é seu, tudo que você tem pertence a Ele. Se hoje Deus te deu a condição de ter um carro bom, engrandeça o nome dEle. Se Deus te deu uma casa boa, engrandeça o nome dEle. Porque você é apenas mordomo dEle na terra. O mordomo não é dono de nada, ele trabalha a serviço do dono. E isso foi introduzido na nossa igreja, no nosso país, devagarzinho, como quem não quer nada. Mas hoje eu quero trazer você a uma verdadeira adoração. E talvez você que está em casa fala: vai cantar de novo aquele louvor? Vou cantar de novo. E se amanhã Deus falar canta de novo, eu vou cantar de novo. E se na semana que vem, no culto domingo, Deus falar canta de novo, eu vou cantar de novo. Porque eu não estou cantando para você que está aí, né, assistindo a gente, e eu não estou cantando para vocês que estão aqui no culto. Eu estou aqui para adorar a Deus. Porque sabe o que é? No momento que tocar a trombeta, se eu estiver cantando para você, você sobe e eu fico. E eu não quero ficar não, querido. Desculpa, eu quero subir. Quando a trombeta tocar, esses meus ouvidos querem ouvir o som da trombeta. E se para mim ouvir o som da trombeta, eu preciso só adorar a Deus e deixar você triste, que você fique triste, mas que eu vá para o céu. E se você quiser ir para o céu comigo, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, olha, você vai ficar triste, mas eu vou adorar a Deus. Porque eu nasci para adorar a Deus. Você nasceu para adorar a Deus. A sua função nessa terra, você recebeu o sopro de Deus dentro de você. O Espírito de Deus está dentro de você. Então devolva a Ele a verdadeira adoração. Então comece a adorar, querido. Comece a adorar.